Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. De imediato, o governador Germano Rigoto. Tudo bem, governador? Tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo. O senhor tem casa em Porto Alegre? Sim. Onde é a sua casa? Na Farnese, por quê? Na Farnese. Na Farnese. Uau. Qual é o problema? 100%. É meu vizinho, eu moro ali perto de ti. Ela não aguentou, ela disse, eu também vou levar 100%. Tu está falando do IPTU? É. Pois é, eu acho que nós hoje vamos poder ouvir aqui as opiniões as mais diversas sobre o IPTU. O Eduardo, tu moras onde? Petrópolis. Quanto, mais ou menos? Ali? Mais de 50%. Mais Eu procurei a maquinetinha essa para ver o que ia dar, mas ela eles tiraram saiu do ar, não achei. Saiu do ar. Eu não consegui, o simulador saiu do ar. Saiu do ar, tá fora do ar. Nossa, impressionante. Eu acho que é de constrangido. O prefeito tirou do ar de constrangido. O nosso Busato, o nosso secretário da Fazenda, Foi de ele até agora não deu explicação. Tiraram do ar de Vai ter constrangimento, manutenção. só pode ser. Está em manutenção. De constrangimento. Foi solicitado. Mas o meu é aquele mais de 50%. E esteve no ar e saiu. Está aqui o nosso vereador, Ricardo Gomes. Mas, para mim, uma das maiores indecências do projeto foi o fato do simulador, que é onde a população poderia saber quanto ia aumentar o seu IPTU, sair do ar semanas antes. No mínimo 2 ou 3 semanas antes da votação, o simulador desapareceu do ar. E tem um jornalista que disse que recebeu informação da Secretaria da Fazenda que depois de votado o projeto, eles iam colocar no ar de novo. Depois de votado o projeto. Apareceu até um mapa aí, que eu acho que estão comentando, um mapa com onde é que ia aumentar o IPTU. Mas ela publicou um mapa. Por que esse mapa apareceu no dia seguinte da votação e não foi submetido aos vereadores para apreciação antes de votar o projeto? Mas ali a área verde, que não vai ter aumento, é onde a área rural, que é imposto rural. Imposto territorial rural. E ainda assim, aquilo lá são médias, porque tem imóveis ali nas zonas, diz assim, até 50% aumento. Isso é na média, porque dentro daquela zona tem imóveis que vão ter 200%, 300%, 400% de aumento. Presidente do Legislativo Pois Porto não. Alegre, aliás, do Legislativo Estadual. Olha, nós também, estadual. Quer dizer, não, hoje eu não sou presidente. Eu ainda sou prefeita. Pô, eu quero te parabenizar. Eu ainda sou prefeita. Posso te parabenizar, Mônica, ou não? Bom, com as tuas piadinhas, tu quiser ficar brincando, ele acha, né? Eu deixo. Não, acho. Posso dar bom dia, boa tarde aqui? Pode. Uma coisa? Eu tô cheio de papel aqui, vários papéis. Porque eu vim de uma reunião lá na Câmara Municipal. Como prefeito, eu participei, convoquei o jurídico e o procurador da casa para solicitar de forma oficial que seja veiculado na mídia escrita, na mídia falada, a nota, o parecer jurídico que dizia que a presidente da Câmara precisa assumir a prefeitura por dever legal. Inclusive... Óbvio. Inclusive, mas alguém colocou em dúvida isso? Houve uma tentativa de um colega meu, do Partido Progressista, o vereador Cassia Carpes, que subiu na tribuna e depois foi para um programa de rádio na Rede Bandeirantes, a Repórter Bandeirantes, onde ele disse que a vereadora, a presidente, que agora era prefeito, tinha sumido, deveria ter ficado na Câmara, tinha obrigação, uma série de acusações, então eu sou... Olha, ele esteve aqui terça-feira e não disse nada disso. Mas nos aqui. outros veículos ele disse que está tudo registrado, então, além de entrar com uma representação na Comissão de Ética, de que este vereador subiu na tribuna e disse que o Partido Progressista participou de conchavos e conluio e que ele entregava a liderança, ele também vai ter que se explicar, né? Porque a gente não pode sair por aí acusando as pessoas daquilo que não houve. Eu assumi de forma legal. Ontem, dia 1º de maio, eu até liguei para o governador Sartori, lá, encontrei uma amiga dele lá em Soledade, na Exposol, Feira Internacional de Pedras. Sim. E aí fiz o programa lá, sentado do meu lado o Hélio, o nosso querido Hélio Lodge, que foi prefeito de 3 mandatos. Grande prefeito. Uma vez, depois foi reeleito, e o prefeito Catânio, Catânio, que é o atual prefeito. Do meu lado, o Pedro, dono da
Farmácia São João, que é o maior grupo de farmácias do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, né? Porque ele pega Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o presidente Bortolucci do Sindipedras, na direita. Aí o que me diz o presidente Catânio? Soledade está à disposição dos empresários de qualquer parte do Brasil e até do exterior que quiserem vir para cá. Aqui eu tenho área no Distrito Industrial, eu tenho galpões da Prefeitura à disposição cedo, nós temos incentivos fiscais, temos carência, temos tudo para que se consiga gerar emprego e renda. Eu perguntei, mas o senhor deve ter aumentado o IPTU aqui. Não, nunca aumentei o IPTU. Aí eu perguntei para o Lodge, que foi prefeito em 3 mandatos, o senhor aumentou? Nunca aumentei imposto. Sempre correção monetária no imposto, em Soledade. Soledade tem buracos? Não tem um, pode me levar para o tribunal de contas se encontrar algum buraco na cidade. Como é que Soledade consegue viver assim, né? E nós da capital não conseguimos viver? Essa é a pergunta que fica. Mas realmente foi um grande evento. O senhor não foi lá? O senhor... Ontem eu tive de muitos eventos, né? Então, o que ele representou ontem? Exposol em Soledade. Fenachim. Fenachim em Venâncio Aires. Erechim. Festimalha em Nova Petrópolis. Festa do Colono em Gramado. E a inauguração da cooperativa, a nova unidade da cooperativa Aurora em Bento. 1º de maio, então ontem eu estive em Bento, em Gramado, em Nova Petrópolis e não teve mais horas do dia para fazer o resto, né? Mas pretendo passar ainda em Soledade. Até domingo. Mas a Exposol, Paulo, eu tive a oportunidade nos 4 anos de governo abrir as 4 Exposol, tá? E eu fiquei impressionado sempre com isso que tu disseste. O que é o crescimento de Soledade? Soledade está, doutor Eduardo, na parte norte do estado. Prefeito do PSDB. Mas numa região. Prefeito do PSDB também? Não, PMDB. Prefeito Catânio é do PMDB. O Lodge era do PP. Quando foi prefeito. PP. Arenista, o Lodge era arenista. Era quando foi do... O Lodge foi da Arena 1. Mas o que a gente vê em Soledade? Uma região que ela não tem um potencial de crescimento, de desenvolvimento, um processo de industrialização forte como em outras regiões, mas é impressionante o crescimento daquela cidade, claro, muito em cima da extração de pedras semi-preciosas. Quer dizer, que hoje nem extrai mais, né? Extrai? Não, hoje vem tudo de ametista do sul, vem de fora, mas continua industrializando. Soledade, além de... Ficou como um grande centro de lapidação. Tem um pouquinho de extração e tem muita lapidação. E hoje Soledade vende para o mundo. A China é impressionante o que compra pedras de Soledade. Isso, claro, também, Paulo, é bom que se diga, faz com que a economia do município cresça, a arrecadação do município cresça, não é um município tão grande, mas tem boas administrações. O exemplo do Lodge, que foi um prefeito do PP, e o exemplo do Catânio, que é um prefeito do MDB, são exemplos de boas administrações que teve Soledade. E a Exposol, a cada edição, é impressionante o crescimento da Exposol. É um exemplo de um dos grandes eventos que, às vezes, o pessoal nem tem ideia do que representa a Exposol em termos de um evento bem organizado, que envolve toda a comunidade. Realmente, tu tem razão, é um tremendo de um dos nossos eventos do Rio Grande do Sul. E aí, né, a gente tem o interior aí com cidades, com ilhas de excelência no interior. Estamos falando de uma aqui, Soledade. Não Me Toque é outra ilha de excelência, né? A agricultura de precisão, especificamente com indústria da agricultura de precisão. Então, nós temos municípios aqui muito bem geridos, né? Com nichos de negócios impressionantes, né? Que foram desenvolvidos através dos anos pela competência do homem público e do privado. Mas olha, isso que tu acabaste de falar, são nichos, porque na grande maioria dos municípios estão em estado falimentar. Né? Nós temos aí uma grande carga tributária estadual, que está se trabalhando aí para ver se consegue, ao fim desses 15 meses ainda que tem aí pela frente. Só a energia 30%, aqui em São Paulo é 12%. Então, nós temos questões, né, onde não tem repasse para a saúde do governo federal, então a saúde os municípios estão tendo que bancar. O repasse do governo federal, ele continua sendo o mesmo de 10 anos atrás. Os repasses do governo do estado também em atraso, então os municípios hoje
Eles estão, vou dar um exemplo, São Leopoldo, que é uma potência, São Leopoldo, nós estamos falando de São Leopoldo. O que consome o Hospital Centenário, né, é praticamente tudo o que arrecada de IPTU, por quê? Porque o município tem que pagar o hospital. E até aqueles em que... O povo é doente? O povo brasileiro é um povo doente. E atende 18... Por as mais diferentes razões é um povo Paulo, doente. e um hospital como o de São Leopoldo atende 18 municípios. Então, quer dizer, o governo federal encolheu os recursos quando repassa, o governo do estado encolheu os recursos e repassa com atraso. Bom, e as prefeituras que não administravam o hospital, porque é praticamente uma loucura uma prefeitura administrar um hospital, não consegue, não tem expertise e não tem caixa para manter um hospital. Mas as prefeituras que administravam estão em estado falimentar. E as que não administravam tiveram que começar a administrar. Porque senão o hospital da cidade fecha, senão uma intervenção da prefeitura. Mas, Lara, tu és testemunha também, tu estivesse ontem, por exemplo, eu concordo com o Paulo. Paulo, nós temos todo esse grau de dificuldades, empobrecimento dos municípios, o Estado com problema, mas o Paulo falou o seguinte, nós temos ilhas de excelência. Nichos, isso aí. Nichos de excelência. E tu fosse visitaste um ontem. Sim. Nova Petrópolis. Sim. Pelo amor de Deus, quer dizer, tu pega esta região, tu pega a região Vale dos Vinhedos, claro, muito em cima do turismo, tu pega a região das hortênsias, tu pega essas regiões, é impressionante o desenvolvimento, o crescimento e com todas essas dificuldades, o crescimento dos municípios. Então, realmente, mesmo São Leopoldo, que tu colocasse a dificuldade de São Leopoldo, que tem um hospital... Da prefeitura. Da prefeitura. Agora, pega São Leopoldo também, tu olha o que é o Tecnocinos, e o que representa para o Rio Grande do Sul, tem razão, o poder público... O que está quebrado é o poder público municipal. A economia da cidade vai muito bem. Aliás, apesar de todos os atrapalhamentos que são colocados pela frente do poder dos empresários, das empresas, né? Porque... Não vamos longe, Porto Alegre, tu dá uma caminhada pelos bairros, tu mais vê a placa, aluga-se, vende-se, lojas fechando, quer dizer que é um grande problema. E nós estamos num ciclo vicioso, porque aí para poder fazer frente às despesas, os prefeitos propõem aumento da IPTU. E quanto mais aumenta a IPTU, mais as pessoas fogem. Sim. Mais foge o investimento, mais foge o empreendedorismo. Trava a economia. Trava a economia. Durante o debate do IPTU, eu disse o seguinte, se a galeria aqui da Câmara expressasse a realidade, ia ter que ter um banco aqui só para os prefeitos do interior, que estavam torcendo para passar o projeto do IPTU em Porto Alegre. Porque expulsa a empresa, expulsa investimento, expulsa emprego, expulsa a renda para as cidades que estão ao redor de Porto Alegre. Porto Alegre vem perdendo negócios para as cidades do interior, da grande Porto Alegre. Então, muito bom o aumento de IPTU em Porto Alegre. Para o prefeito de Alvorada, para o prefeito de Cachoeirinha, para o prefeito de Esteio, para o prefeito de Canoas, esses vão comemorar. Vai ter mais emprego e renda lá, aqui menos. Eu tomo como verdadeiro esse dado, que é publicado pela Zero Hora, de que o novo IPTU vai aumentar a arrecadação em 238 milhões. Aí eu fui me dar o trabalho por curiosidade, né? No último censo, Porto Alegre tinha 1.400.000 habitantes. 238 milhões divididos por 1.400.000 dá R$170. Isso equivale a cada porto-alegrense, tenha a idade que tiver, seja do tamanho que for, tem que contribuir para o município com R$170 ano. Mais R$170 ano, cada porto-alegrense. Aí a pergunta que eu faço para o senhor, que vai ter que contribuir agora com mais R$170 ano para o município de Porto Alegre, o senhor, seu filho, o seu bebê, que está em casa também, vai contribuir com R$170 ano mais. O senhor sabe para que o senhor vai dar mais R$170 para o município? Até vou contribuir com um dado. Eu levantei durante o debate, de 2017, dado oficial da Secretaria Municipal da Fazenda, está na capa do site da Secretaria da Fazenda, a análise contábil da Prefeitura, 2017 e 2018. 2017, a arrecadação de IPTU, 460 milhões. 2018, 628 milhões. Quer dizer, de 2017 para 2018... Eu vi o seu pronunciamento na TV. Subiu a arrecadação do IPTU, 168 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Porque estão dizendo que este aumento do IPTU, agora sim, como se a população acreditasse nisso, vive aumentando imposto no Brasil, no Estado, no Rio Grande do Sul e no município.
agora, dessa vez, vai virar investimento. Dessa vez vai resolver os problemas. Agora eu vou fazer uma Quem pergunta para nisso? os senhores. Quem é que teve aumentos, pode até ter tido, aumentos salariais acima da inflação? A atual conjuntura do Brasil. Sabe quando Quem teve? Sabe quando cresce a Que receita? percentual da população teve? Não, boa parte nem inflação deu. Boa parte não houve nem reposição da Isso aí. inflação. Não, Teve e gente com redução de salário. Tem A uma massa questão. salarial em Porto Alegre caiu nos últimos 5 anos. Quer dizer, as pessoas hoje, na média, recebem menos do que há 5 anos. A arrecadação da prefeitura nos últimos 5 anos, aliás, eu tenho dado os últimos 10 anos, cresceu 70%. Quer dizer, a arrecadação cresceu 70% enquanto a população empobreceu. Qual é o problema da prefeitura? É receita ou é despesa? Ricardo, que é importante situar é que o fato da pessoa ter um patrimônio, um imóvel, por exemplo, na Avenida Independência, tu tem um ganho patrimonial, mas tu não tem o ganho salarial. Tá? Então, isso vai trazer problemas para muitas pessoas que moram num apartamento, digamos, em determinada rua, bairro, né, e não tem esse ganho patrimonial. Como é que vão bancar esse aumento? Isso foi muito falado. Durante todo o ano passado na Câmara, que tijolo, eu, por exemplo, tijolo não paga conta, aprendi isso com meu sogro, que era um judeu inteligentíssimo, ele dizia, tijolo não paga conta. Então, nós vamos viver uma situação muito delicada mesmo. Eu fiquei muito chateado com a forma como o debate foi conduzido. Se ouviram coisas assim, olha, tem imóvel na Avenida Independência pagando R$6 de IPTU. Se tem um imóvel na Avenida Independência pagando R$6 de IPTU, manda a fiscalização da Fazenda lá, porque não está sendo aplicada a atual planta de valores, não é a que vai ser apresentada. Porque R$6 é o IPTU de um imóvel que tem como valor venal R$250, R$235. Garagem não paga R$6. Não tem como um imóvel na avenida, com a planta de valores atual, não tem como um imóvel de 1 metro quadrado na Avenida Independência pagar R$6. Manda a fiscalização, e é o que nós temos durante toda a discussão. Existem distorções? Existem. Dá para corrigir as distorções? De forma pontual. De forma pontual? Nós somos a favor aí. Mas por que os vereadores acreditam nisso? Me explica. Eu vou dizer... Não são todos, né? Não são todos, não. 22 acreditaram nisso. contra 14. E 6 mudaram o voto na última hora, num passo de mágica. Não sei o que aconteceu, que mudaram o voto. Deve ter acontecido um milagre do senhor, deve ter baixado um anjo, o contrário, ter vindo de baixo. Né? Alguma coisa aconteceu. Tem umas coisas, eu ainda vou tomar aqui por verdade, né, o mapa esse que a Zero Hora publicou. Tem algumas coisas assim, ó, o bairro Humaitá está na faixa de maior aumento, acima de 50%. Se há um bairro que tem sido debatido em Porto Alegre como precário, assim, não e só o único de rico ali é o Grêmio que não paga imposto. E como de serviços, de equipamentos urbanos, assim, desprovido de qualquer serviço urbano e de equipamentos precários, é o bairro Humaitá. Então, assim, ó, eu fico pensando aqui comigo mesmo, assim, ó, eu preciso que aquela zona seja urbanizada. Eu preciso que vá investimentos para lá. Eu preciso que as pessoas... A gente sabe que tem investimento previsto para lá, que as pessoas comprem imóvel para lá. Então, antes que a área seja urbanizada, antes que sejam feitos os equipamentos, eu faço o quê? Eu vou duplicar o imposto daquela área. Então, se pretendia comprar um imóvel lá, eu já não compro. Porque vai dobrar o imposto do imóvel lá. Vai pagar o IPTU que pagaria num bairro com toda a estrutura. Com toda a estrutura já montada. A quantidade... Então, por que eu vou para lá? Tem bairros assim, tu pega o Jardim Europa, que falam tanto, tão decantado Jardim Europa. Ali foi só investimento privado. Foi. Só investimento privado, não tem investimento público no Jardim Europa. Eles têm segurança própria, Juliana. Pega a Cavalhada, o que foi feito para a Cavalhada? O Jardim Isabel, que são casas que estão ali há anos. O que a prefeitura levou de benefício para o Jardim Isabel? Nada, pelo contrário, piorou com o DEP mexendo lá, com o DEMAI mexendo lá, piorou e muito. Paulo, eu não tenho dúvida que tem distorções. Tá? Não tenho dúvida que tem gente pagando muito menos IPTU do que deveria pagar.
Com a valorização que teve o imóvel, não teve correção do valor Mas que venal. valorização? Não teve correção do valor venal. Pega o imposto de renda, vê qual é a valorização. Para um pouquinho, Paulo, para um pouquinho. Não. O que eu estou dizendo é que... Eu não posso me irritar, então bola ou volta? Alguma mudança teria que acontecer. Agora, alguma mudança teria que acontecer. Há quantos anos não se mexe no valor venal dos imóveis? Por exemplo, quando o doutor Eduardo fala no bairro Humaitá, eu não conheço a realidade anterior, quanto é que era o imposto IPTU cobrado no bairro Humaitá, que era uma região que não se desenvolvia, que era uma região que hoje tem um processo de desenvolvimento previsto para o futuro muito maior pelas estruturas que se montaram ali. Agora, vamos lá. Nenhuma pública. Vamos lá. O que eu acho que faltou nessa discussão é transparência. Tá? Transparência. Eu acredito que mudar a legislação do IPTU, corrigir valor venal, mas está aí todo mundo dizendo que não conseguiu nem acessar para saber quanto efetivamente o seu imóvel vai ter de aumento do IPTU. Isto não poderia ter acontecido. Eu duvido que os próprios vereadores tenham conhecimento completo da realidade não, que é vai... impossível. Eu não trouxe hoje assim, a planta de valores, que foi... Primeiro, um dado que o governador, que é um homem experiente, que conhece política, e tem toda a razão, faltou transparência até para explicar para a população como é o cálculo do IPTU. Porque o que está atrasado há 28 anos é a planta, só que não é só a planta, porque o IPTU ele é a planta mais a área construída. O decreto que regulamenta a área construída foi atualizado em 2013. Então não é que o IPTU não é atualizado há 28 anos. É uma parte do IPTU. A outra variável foi atualizada em 2013. Isso é uma coisa. A segunda, a prefeitura falou, é injusto um imóvel pagar mais do que o outro, como se a planta fosse atualizar imóvel a imóvel, e não é assim. É por quarteirão. Então, se tem um imóvel bom, novo, que se valorizou, ou um imóvel que se valorizou, do lado pode ter uma casa velha. Sim, vai entrar tudo a roldão. E como é por quadra a casa velha do lado, que às vezes o proprietário não tem dinheiro para dar manutenção na casa, vai tomar o pênalti. Que culpa ele tem? Que veio uma construtora e levantou um edifício do lado da casa dele. O salário dele não aumentou, a renda não aumentou, às vezes diminuiu, a pessoa se aposentou, perdeu um ente da família que ajudava na renda familiar. Então, esse projeto vai produzir novas injustiças e novos desequilíbrios. E isso foi escondido durante a conversa. E os vereadores não conseguem, porque são 500 páginas. O anexo, que é a planta em si, são 500 páginas. Não tem assessoria, não sei se na prefeitura, capaz de debulhar aquilo ali. E esse mapa que veio, eu aposto, a gente olha e diz assim, no meu bairro é até 50%, pois o seu... aquilo é a média do bairro. O seu IPTU pode triplicar, mesmo que o seu bairro apareça ali dizendo que é até 50%. Nós vamos ver casos assim e já em dezembro, quando chegar o boleto do IPTU na casa das pessoas, eu quero ver alguém dizer que esse projeto... Vai começar a ação judicial em massa. Eu quero ver alguém dizer que esse projeto não era de aumento de imposto quando o boleto chegar na casa das pessoas. Aí vai ficar claro o que era a essência do projeto. Na quinta-feira, dia 18 passado, o Cremers enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não receberam, vejo bem os e-mails anteriores, receberão um novo link. E o médico que não receberam deve fazer contato com o setor de delegacias seccionais, pelo e-mail delegacias@cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde. O prefeito está aqui falando, tá? Sim. Resposta. Nem todos aqui têm a obrigação de entender sobre IPTU. É aceitável que essas pessoas formem opiniões que não refletem os fatos. Então, vamos lá. O raciocínio é bem simples, é exatamente igual ao da Previdência. Esse card ilustra bem, aí ele manda aqui. Vamos partir de algumas premissas sem as quais não podemos mesmo chegar a ter um debate real. E primeiro, impostos são necessários, não há lugar no mundo real sem eles. Segundo, um dos objetivos dos impostos é que serem redistribuídos. Essa é uma das razões mais fortes de existirem. Quem não concorda com a redistribuição ou acha que ela não é necessária no Brasil, leva o debate para outra seara. Terceiro, impostos mais distributivos são impostos mais justos. Quarto, IPTU é um dos tributos mais justos no Brasil e no mundo. Aliás, no mundo ele é maior
que no Brasil. No Brasil ele é maior que em Porto Alegre. Depois do projeto, o IPTU de Porto Alegre será menor ainda em relação ao Brasil e ao mundo. Para quem aumentou o imposto? Para ninguém. Quem tem imóvel acima de 3,5 milhões, em média, vai ter uma alíquota de IPTU de 0,85%. A mesma alíquota que já era para todos os imóveis residenciais da cidade. Todas as outras alíquotas baixaram. Sabe qual é a diferença? Antes era 0,85% para todos os imóveis. Agora, essa alíquota é só para os imóveis acima de 3 milhões e só para o valor que exceder os 3 milhões. Não houve aumento de nenhuma alíquota. Para todos os imóveis de valor menor de 3 milhões, todos, eu repito, todas as alíquotas da cidade baixaram com o projeto de lei aprovado. Qualquer informação diferente dessa não é real. E qualquer proprietário de imóvel que julgue a avaliação do seu imóvel acima do seu valor real terá isso corrigido administrativamente. Todas as alíquotas residenciais, comerciais, terrenos, execuções de imóveis residenciais acima de 3 milhões baixaram. Nenhum imóvel terá um valor superior ao Eu tenho uma sugestão, acho que ele podia vir aqui, né? Pois é. Se ele quer conversar, porque senão ele vai ficar fazendo a defesa, porque esse raciocínio dele é extremamente falacioso. Ele dizer que é a mesma alíquota sobre uma diferente avaliação feita nesses moldes, isso é falácia. Não, sem contar o seguinte, comparar o IPTU de Porto Alegre com o do resto do mundo. Nós fomos juntos, eu acompanhei a missão da prefeitura a Nova York. Vamos comparar o IPTU de Porto Alegre com Nova York. Tá bem, bota o metrô aqui embaixo, passa o metrô aqui, passa a estrutura de transporte público, passa a infraestrutura. A polícia de Nova York. Bota a polícia de Nova York, que é municipal, na rua e a gente conversa. Segundo, o ICMS, traduzindo o nome do imposto, que é o imposto o VAT, lá, o IVA, em Nova York, que é um dos maiores dos Estados Unidos, é 8%. Quanto é no Rio Grande do Sul? 18. Então, o prefeito tem que entender, e nós travamos essa discussão, que não é que o nosso imposto é menor que o do resto do mundo, ou menor que o do Brasil, é que a composição da carga tributária é diferente. São Paulo arrecada 18% da receita de São Paulo é IPTU. Em Porto Alegre é só 8%. Nós somos o 4º maior IPTU per capita do Brasil. Nós somos a 7ª cidade em renda per capita, mas somos o 4º maior IPTU per capita, ou 5º, se não me engano. Então, temos que fazer uma discussão olhando. É muito fácil pinçar o IPTU como se o Porto Alegrense pagasse só IPTU. Nós pagamos imposto de renda, IPTU, imposto de importação, IOF, ICMS, de novo, um dos maiores do Brasil. Então, e os imóveis extremamente desvalorizados. ISS de Porto Alegre é um dos maiores do Brasil. Então, o bolso saqueado é o mesmo. A gente tem que olhar para as pessoas e entender. Não tem renda para tudo isso. Mas o que o prefeito está dizendo aí, tem que saber se é verdadeiro. A base dele é 3 milhões. Acima de 3 milhões... Ele está dizendo que todos os imóveis abaixo de 3 milhões vão reduzir. Vão ter redução. Não é do valor a ser pago. O imposto é base vezes alíquota. Reduziu a alíquota e aumentou muito a base. Claro. O resultado do imposto é maior. Sim, o valor nominal é maior. O valor nominal é muito maior. Aí eles dizem o seguinte, vai diminuir para 30 e picos % da população. Vai diminuir quanto? R$5, R$10? Porque para quem vai aumentar, para 20% das matrículas, o imposto vai ter um aumento de mais de 100%. Mais do que o dobro. Para quem vai aumentar. Não. Quanto vai diminuir para quem vai diminuir? Mas é assim, tem coisas que a gente não precisa ser um gênio para raciocinar. Alguém pensa que o prefeito ia fazer esse esforço todo político para diminuir a arrecadação? Não, era cara que ele fez esse esforço todo para aumentar a arrecadação. Quem é o executivo que faria esse esforço todo para diminuir a arrecadação? Ele fez isso para aumentar a arrecadação. E fez isso para aumentar a arrecadação, e eu acredito que a Zero Hora, quando diz que ele vai aumentar a arrecadação em 238 milhões, ele está tirando 238 milhões que não eram da prefeitura, para a prefeitura, do bolso do porto-alegrense. Está saindo das pessoas. Tirando a economia. Do consumo, da economia. Claro. Dinheiro que ia girar por aqui e que vai parar na prefeitura. Eu não lembro eu não lembro como é que foi tratado essa questão no momento eleitoral aqui para Porto Alegre. Eu me lembro que nós tivemos... No momento eleitoral ele se rebelou contra qualquer aumento de imposto. Ele prometeu que não aumentaria imposto.
Bom, aí é grave, né? Porque, por exemplo, aqui no Estado, ninguém quer aumento do imposto, ninguém quer prorrogação do imposto, mas os 2 candidatos que foram para o segundo turno, os 2 foram deixando muito claros que o ICMS continuaria, um falava em 24 meses e o outro em 48 meses. Mas essa questão foi clara. Colocaram no segundo turno 2 candidatos que abertamente diziam que teriam que manter a prorrogação da alíquota. E eu perguntei, porque realmente eu não sabia qual era a posição, não me lembrava qual era a posição. Me lembrava, sim, de um grande desinteresse, enorme desinteresse da população porto-alegrense em votar em escolher prefeito. Eu me lembro disso, que foi uma coisa monstruosa, talvez uma das maiores abstenções brancos e nulos que nós tivemos na história de Porto Alegre. Aliás, parece que o branco e nulo foi mais do que para a própria votação de prefeito, né? Diz que o primeiro lugar foi branco e nulo. Acabei de fazer uma conta aqui para perdão, desculpe, deputado. Não, então só para... Eu estou chamando a atenção disso, porque são questões basilares, né? Que elas são contrato que é feito antes da eleição. Aqui, ó, me parece uma coisa também, viu? Coisa que tem que deixar claro antes da eleição. Vamos pensar assim, ó, o imposto é necessário, ninguém duvida disso. E ainda vamos, assim, ó, se existe um projeto específico, vou dizer, olha, Porto Alegre vai construir um metrô e para isso eu vou fazer um imposto e eu tenho esse projeto. Mas é que assim, nós temos um aumento de imposto aqui que... Mas volta lá, é o que disse o Rigoto, é o que disse o governador Rigoto, é a transparência, que ela tem que vir desde o momento da eleição. Vem cá, eu vou votar no fulano, mas eu sei qual é a proposta dele em relação ao imposto. O ente público ele não pode andar na contramão da sociedade. Se o momento, a sociedade está atolada, endividada, famílias tirando crianças de escolas particulares. Nós estamos vivendo uma recessão brutal, enorme, as pessoas não têm dinheiro. Não tem como aumentar. E aí eu aumento o imposto. Por isso, desde o início, nós tínhamos na nossa bancada, era o Ricardo contra, eu contra, vereador Cassiá contra. Estou curioso, né? Por falar em conta, eu estou curioso para a tua conta. Eu fiz uma conta agora mesmo, tá? Usando o dado da prefeitura, porque contestaram o dado que eu dei. Eu dizia que ia aumentar 230 milhões, passei esse dado para um jornalista, depois a prefeitura disse que o meu dado era falso. Acabamos de ver, vai aumentar 238, errei por 8. Mas fiz uma conta aqui, vai aumentar 238 milhões. São, na cidade, 745 mil imóveis. Prefeitos que vai aumentar para metade deles, em 49%. Então vamos dividir. 238 milhões pela metade das matrículas. A média de aumento é de R$ 656 por imóvel que vai aumentar. Quer dizer, para quem vai aumentar, a média do aumento é de R$ 656. 55% dos porto-alegrenses têm a renda familiar de até 2 salários mínimos. Renda de até 2 salários mínimos. Pode chegar em dezembro e tirar mais R$ 650 para dar para a prefeitura. É isso que nós estamos fazendo para a população. Né? E eu contesto, sim, essa posição de que imposto é para fazer distribuição de renda. Isso não é a ideologia... Talvez do socialismo. Isso não é a ideologia expressada no projeto que eu apoiei. Isso, se perguntar no PT, se perguntar no PSOL, se perguntar, talvez, nos partidos trabalhistas mais à esquerda, há quem diga isso, mas não é o projeto que eu apoiei para a prefeitura. Imposto é para a cidade prestar serviço para o cidadão. Agora, disseram também que o cidadão tem gente que está devendo para o município, porque paga IPTU a menor. Primeiro, pagou o IPTU que a prefeitura mandou o boleto. Segundo, pagou o IPTU que estava na lei. Terceiro, quem está devendo para Porto Alegre é o poder público. Não é o cidadão que paga imposto. Paulo, eu acredito que era muito importante dar oportunidade ao prefeito. Mas ele tem toda. Que vem aqui. Convidado, ele está convidado com o secretário, sempre. Com Já até perdi. Busato. O Orestes de Andrade sabe, secretário dele sabe, todos. Nós estamos convidando. E eu só quero dizer o seguinte, com relação a tributo... Não vem porque não quer. Deixar muito claro, não é questão de ser petista, socialista, o quê, que tu tens que ter algo que no tributo, para mim, é fundamental. Tá? Um tributo tem a regressividade, o que ela representa? Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, tem que pagar menos. Então, o sistema tributário nacional, o grande problema dele, que ele é totalmente injusto socialmente.
Por quê? Tu pega uma pessoa, então isso tem a ver com isso que o vereador está dizendo. Tá? Eu acho que se no IPTU, na planta do IPTU, tem que ter sim essa questão de olhar para quem pode pagar mais e quem não pode pagar. Não tem como não fazer isso. Segundo... Sim, mas aí é pontual, de forma... Mas pontual, mas vamos lá. Científica, tem que ser científica. Claro. Científica. Tu pega hoje o sistema tributário... Não pode ser aleatório. Uma daquilo que nós discutimos, da injustiça do sistema tributário, é que tu pega uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, e ele compromete 51% do que ele ganha em tributos que estão embutidos nos produtos indiretos. Porque consome toda a renda 51% da renda ele está perdendo em tributo que ele não sabe que está pagando. Tá? Isto é injustiça fiscal. E o senhor fez um trabalho de revisão, de proposta de reforma tributária para atacar esse problema. Mas eu quero dizer o seguinte, então a gente tem que lembrar, o próprio IPTU é um tributo que quando se discute IPTU, ele tem que levar em conta, sim. Tá? O que significa eu pensar numa residência de uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos é diferente de eu pensar numa residência de uma pessoa que tem uma renda absurdamente alta. É claro que a política do IPTU tem que levar em consideração isso também, vereador. Não pode se tratar todo mundo igual. Perfeito. E tem uma questão muito simples. Se milhares de porto-alegrenses estão desempregados e outros estão recebendo parcelados, é claro que se a roda da economia não gira, não tem como aumentar nada no momento. Não era momento para aumentar, essa que é a verdade. O governador tem razão, eu concordo. É óbvio que tem que haver uma disparidade para imóveis díspares. O problema no IPTU, especialmente nesse projeto, é que ele aumenta o tributo de quem não pode pagar às vezes. E eu vou usar o caso do Jardim Europa ali. Todos os novos apartamentos do Jardim Europa, que é um bairro novo, feito com investimento privado, todos os novos apartamentos tiveram uma avaliação do seu IPTU quando foram feitas as matrículas. Aqueles imóveis novos, dos prédios bonitos, eu acho bonitos, do Jardim Europa, a média do aumento do IPTU naquela rua ali, se não me engano é Túlio de Rose. Não, tem aqui aquele... Também. Também. Sempre que a minha filha ali, a média daqueles apartamentos é de 6% no aumento do IPTU, porque eles já estão com o valor atualizado. O bairro que tem atrás... A média é de 110%. Por quê? Porque eles tiveram azar que veio alguém desenvolver um bairro do lado da casa dele. E aquela pessoa não pode pagar. Então, eu concordo perfeitamente que, em tese, quem pode pagar mais IPTU, que pague. Mas este projeto está produzindo um aumento sobre o IPTU de pessoas que não poderão pagar. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, como o nosso governador Germano Rigoto, singular criminero do Chile, como gosta o nosso presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, os tradicionais vinhos de Portugal, como gosta a Mônica Legal, os inconfundíveis champanhes da França, como prefere Eduardo de Lima Veiga, e os vinhos da Serra Gaúcha, ali do Vale dos Vinhedos, que o senhor prefere, vereador Ricardo Gomes. Pois aproveite os melhores rótulos do novo e do velho mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Financiamento de veículo 0 quilômetro com zero de entrada, a Unicred tem. E tem linha de crédito para isso. Esse é um jeito prático, seguro, para trocar de carro sem precisar mexer nas suas aplicações e, consequentemente, não perdendo rendimento. As taxas são diferenciadas a partir de 0,79%. Isto ao mês, claro, é a melhor taxa de juros que nós temos no mercado. Atenção, cooperado Unicred, fale com seu gerente Unicred e aproveite. Você sabia que o Aqualocos, além do hotel, tem a temporada de inverno com áreas de diversão e fazenda aberta todo ano? Tem sim, são muitas atrações para você descansar e se divertir. Veja no site aqualocos.com.br. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. A ideia de liberar o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol não poderia ser pior.
O abuso do álcool está associado a um aumento da violência e mortalidade, e dados apresentados e defendidos pela nossa Secretaria de Segurança e Brigada Militar confirmam isto. Não é razoável justificar a sua liberação com a justificativa de que bebidas alcoólicas são vendidas livremente nas proximidades dos estádios de futebol. Um erro não justifica outro. Que o governo então proíba a sua venda nesses locais nos dias de jogo de futebol. O bom senso e a boa medicina são contra a ideia de liberar o consumo de álcool nos estádios de futebol. É por essas coisas que não entendo certas coisas. Só falta dizer nada com nada. Agora temos segundo turno, votação da liberação do plebiscito para 3 empresas. Devia ter feito um plebiscito a rodo, né, para todos. Não, é fatiado para ser deglutível. Lamentavelmente, assim, quando é o IPTU é tudo de uma vez só. Agora lá, plebiscito, que nós precisamos que acabe com isso, aí é fatiamento. Mas tem o segundo turno agora, dia 7? São as questões formais da Constituição, né, Paulo? Então, dia 7, previsão de votação para o segundo turno da emenda que retira a necessidade de plebiscito para a privatização da CE, CRM e Sulgás, né? Então, a princípio, né... A CE deixa de recolher quanto para os cofres públicos, que é a apropriação indébita, hein? Deixar de recolher dinheiro do ICM para o destinatário, que é o governo, é em apropriação indébita. Quantos milhões por... os dados é que esse ano que passou deixou de recolher em torno de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Eu ouvi que eram 120 milhões mês. Que barbaridade. Então, é 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400, mas em torno de 1 bilhão de reais. Mas, como eu disse, Paulo, anteriormente, eu já venho batendo nessa tecla, a discussão se tem plebiscito ou não, ela acaba sendo uma discussão secundária até pelo que nós temos pela frente. O principal é a modelagem dos contratos. Como é que será feita a privatização da CE? Ela será feita, né, com quem vai comprar o passivo, ou vai comprar, vai deixar o passivo e só a parte... Vai fazer igual o governo Brito, que vendeu o filé e ficou com carne de pescoço. O que acontecerá com os servidores? Qual o destino dos servidores dentro, né, do seu direito adquirido? O que será feito com o recurso da venda? Quer dizer, também tem uma dívida aí do governo com Fundação CE, quer dizer... O governo ainda deve para a Fundação CE? Esta modelagem é que precisa ser discutido com os pés no chão. Como será feita, né, a discussão, então, dos pedágios? Nós estamos falando em duplicação da estrada 287 RSC, que liga Santa Maria a Tabaí. Bom, de 2 praças de pedágio para 5 praças de pedágio. Quanto custará esse pedágio? Qual a obrigação de quem vai receber essa concessão? Isso é que nós temos que discutir, porque uma vez votado isto, os seus efeitos serão para os próximos 20, 30 anos, e aí não tem o que mexer. Tanto o deputado Lara, presidente Lara, que isso é verdadeiro, que o próprio governo diz que este processo vai durar no mínimo 1 ano. Sim. Até que isto tudo se concretize. Quer dizer, quem é que vai assumir esta empresa, quem é que vai assumir outra empresa, todo é um processo que vai levar a modelagem, vai levar um grande debate, uma grande discussão, envolvendo a Assembleia Legislativa, envolvendo a sociedade. Então não é que passou a emenda constitucional, que termina com a necessidade de plebiscito, as coisas se resolveram. Não, tem todo um processo. Eu sou de opinião que não tem solução fora concessões na questão das rodovias. Nós estamos aí, hoje eu passei por uma rodovia, é uma coisa absurda a situação dela. É um buraco em cima do outro. E na parte que está concedida pela EGR, tu tem uma situação muito tranquila, muito boa, pavimentação ótima e tal. Eu não vejo que não tenha que partir para a concessão. E hoje, Lara, diferentemente do que ocorreu no governo Brito, quando tu não tinha nenhuma experiência sobre concessão de rodovias, hoje tu tens experiências de modelagens como feitas em São Paulo e pelo próprio governo federal, que dão segurança que não vai haver bobagem, que não vai haver, digamos, em cima de uma concessão, as pessoas pagando muito mais do que deveriam pagar. Então, hoje nós temos muito mais facilidade de fazer uma modelagem que garanta ao usuário de uma rodovia que não vai ter. E o Ministério Público
hoje sempre acompanhando mais do que acompanhava, doutor Eduardo, naquela época, quer dizer, não vai ter o problema que nós já tivemos. Porque hoje tu tem experiência, tanto em nível federal como em nível de estados, de modelagens muito boas e que podem ser seguidas aqui. Mas tudo isso depende da velocidade da carroça, entende? Se nós conseguirmos fazer uma discussão aprofundada, com a racionalidade, não aquela coisa rasa, simplista, sou contra, sou a favor. Contra, a favor o quê? Concessão, privatização, parceria público-privada? Para cada empresa, para cada situação é um remédio e para cada remédio que tu dá tem a dose, né? Achar o equilíbrio dessas coisas. Então, se não atropelar a discussão, e nós na Assembleia estamos conseguindo manter dentro dos prazos regimentais sem atropelar, eu acho que dá para chegar num razoável resultado. Olha o que é o prejuízo anual da Carris. A Carris vinha dando algo como 40, 50 milhões, agora, depois de um trabalho que foi celebrado, baixou para 19 milhões, é o que está orçado para esse ano. Mas eu cheguei a ouvir falar em 70, 80 milhões? Chegou a 60, 70, porque a gente faz um orçamento e depois a prefeitura ainda manda uma suplementação orçamentária. Aí esse ano está celebrando 19 milhões de prejuízo. Eu nunca vi uma empresa privada quebra com isso. Celebrar que depois de vários anos... Por que não privatiza a Carris? Se alguém souber de outro município do Brasil que tem uma empresa de transporte, de ônibus, me avise, porque eu não sei de outro município que tem isso. Agora, de novo, outro ponto que eu bati, porque que nós estamos no 3º ano da administração e não veio para a Câmara ainda um projeto tratando da Carris. Por que não veio um projeto tratando da Procempa, que também é um buraco na Por que o governo tem que ter a Procempa? Porque Porto Alegre tem uma empresa de TI que desenvolve todos os sistemas de computador que a prefeitura usa e que são honestamente horríveis, não conversam entre si. Eu tive um caso, quando eu estava na secretaria, de um sujeito que vem e diz assim, eu quero um alvará para abrir um negócio. Foi na antiga SMIC, que faz o atendimento para dar alvará. Aí o sujeito olha no computador e diz assim, não pode porque esse imóvel é residencial, não posso dar alvará de funcionamento no imóvel residencial. O cara tira o boleto do IPTU do bolso, não residencial. Ah, mas isso é no sistema da fazenda, no nosso sistema é residencial. E o contribuinte fica como? Perdido no meio. Aí tem que fazer um processo para transformar em residencial. Quer dizer, os sistemas de informática da prefeitura são horríveis. E nós continuamos sustentando uma empresa pública de informática. Quer dizer, então, Porto Alegre tinha outros caminhos. E os terrenos que a prefeitura tem, os imóveis que a prefeitura tem, porque não vende para colocar as contas em dia. Não sei quantos milhares de imóveis a prefeitura tem. Agora se passou um projeto, não faz muito, se passou um projeto autorizando a venda de imóveis da prefeitura. Mas ela também não, a prefeitura não paga IPTU também, ela não tem problema com os imóveis, né? Pode ter milhares de imóveis mesmo. Tem que vender tudo, não precisa. Tinha que jogar isso no mercado urgentemente. A prefeitura não é administradora imobiliária. Porra, eu fico e a manutenção, o Leonardo Busato tem força, hein? Puxa vida. Agora deixa eu fazer um elogio para o governo do estado. Falamos de concessões e PPPs. Tem um craque lá dentro agora, o secretário Bruno Vanuzzi, que foi aqui do município, de parcerias público-privadas. Né? Ele continua nosso, ele está no estado? Não, sim, saiu do município e foi para o estado. É procurador do estado, está agora como secretário especial do governo do estado e conhece... Foi um grande desfalque. É um craque de modelagem. Grande desfalque. Como diz o governador Rigoto, hoje existe inclusive uma assessoria técnica capacitada da Caixa Federal, do BNDES, que é isso que devia estar fazendo e não ajudando o grande empresário. O BNDES tem assessoria técnica, as grandes consultorias do mundo, Deloitte, Price, todas têm know-how disso e estão ajudando. Banco Mundial, Nações Unidas, todos podem cooperar para fazer uma modelagem que pare de pé. Certeza. Agora com o GIMO, qualidade comprovada, nós vamos ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos GIMO, qualidade comprovada. Pela primeira vez, o Eduardo foi o que menos falou. Tá quietinho. Eduardo Lima Veiga, não, tá quietinho, ele mais... mas eu tô aprendendo. Esse é o ponto final de todo. Gosto muito de aprender. Eu vou me permitir já nessa discussão, então,
sugeri ao presidente da Assembleia, a gente sabe que nos países mais desenvolvidos as obras públicas todas têm seguro. A lei de licitações previa seguro e na época o Fernando Henrique Cardoso vetou todos os dispositivos que previam seguro. É uma coisa que se pode cogitar isso, sabe, de começar a colocar seguro, porque ele evita uma série de outros transtornos. O grande fiscal aí da obra pública, ou da concessão, ou de tudo que vai de tudo que vai se fazer, passa a ser a empresa seguradora, porque qualquer problema que dá evita do poder público ter que passar 10, 20 anos discutindo aquele negócio em juízo, porque ele vai só acionar o seguro. Então a seguradora passa a ser a grande fiscalizadora. É uma questão a se pensar. Sim, e o prejuízo da obra não feita, né? Exatamente. Parado. Seu ponto final, vereador Ricardo Gomes. Meu ponto final é lamento a aprovação do projeto de IPTU em Porto Alegre. Nós fizemos o que foi possível, fiz um debate... É verdade, eu sou testemunha da sua luta. Limite das minhas forças, fomos até às 3h30, quase 4 horas da manhã debatendo. Acho que é um projeto ruim para a cidade, ruim para a economia da cidade. Eu disse assim, duas frases. A primeira, o poder público só se recupera quando a sociedade se recupera. Então, se a gente massacrar as famílias economicamente, não tem saída para a prefeitura. E a segunda coisa, que é a mais lamentável, é ajuste fiscal se faz na coluna da despesa, não na receita. Tinha que aprofundar os cortes, tinha que controlar os gastos, tinha que estancar os gastos. A receita de Porto Alegre cresce todo ano. Se parar de gastar, em 2, 3 anos nós vamos ter R$1 bilhão em caixa para fazer investimento. Eu aposto, pode escrever, Paulo Sérgio, eu aposto que daqui a pouco vai ter lei sendo discutida na Câmara para aumentar o teto da Prefeitura. Então esse dinheiro vai escoar pelo ralo, o porto-alegrense vai pagar mais, vai ter menos emprego na cidade e o que foi dito de investimento, de recuperação, não vai acontecer no serviço público, infelizmente. Tem o nosso respeito e a nossa consideração, viu, Ricardo Gomes? A proposição em defesa da sociedade, ela é altamente considerada. Todo mundo observou o trabalho que fizesse. Eu, há mais de 17 anos, me envolvo no Dia da Liberdade de Impostos, que quando nós começamos a fazer era no início de maio, agora já é 25 de maio, em Porto Alegre já vai ser dia 26 de maio, porque a carga tributária vai aumentando. Eu sempre fui contra aumento de imposto. E continuo sendo e fiz esse trabalho por convicção. Diga para Mônica Leal que a minha família, eu e mais 5 irmãos, todos já nos mudamos para Canoas. E só falta uma pessoa vir para Canoas que não quer ser de Porto Alegre de jeito nenhum, é minha mãe. Os políticos de Porto Alegre prometem e não cumprem, está dizendo aqui o Simões de Canoas. O ponto final é comigo? É o seu ponto final. Bom, isso a senhora tem que então dizer para o prefeito Marquesan e para o vice Paim, que foram candidatos e que prometeram não aumentar impostos. Eu lhe digo que fui completamente contra o projeto do IPTU, escrevi artigos nos jornais, participei de debates, mas estava como presidente da Câmara Municipal e assumi a prefeitura por dever legal. Então, fico bem tranquila que cumpri a lei e manifestei todas as minhas posições contrárias ao projeto por uma razão muito simples. O ente público não pode andar na linha transversa à sociedade que está endividada e passando por muitas dificuldades. Não era momento de aumentar o IPTU. Nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado Luiz Augusto Lara. E os caras, olha aqui, ó, tem a Cida aqui dizendo, só diga uma coisa ao prefeito, ele que se prepare, pois haverá ações em massa. Já tem advogados orientando as pessoas. Eu, com certeza, buscarei a justiça para reparar esta injustiça, está dizendo a Cida. Seu ponto final. Isso aí, tem que buscar os seus direitos. O meu ponto final, na verdade, é um abraço aqui, chamar atenção para o pessoal de Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, a inauguração ontem desta nova planta da Cooperativa Vinícola Aurora. A toda a sua diretoria, a presidência, mas principalmente os seus cooperados, né? São 1.300 famílias, né, Rigo? Que, apesar de todos os problemas da carga tributária, de tudo que acontece com o vinho, o Mercosul,
né, com as dificuldades aí de 2,4D e não sei o que mais e tal, persiste e são 1.300 famílias cooperativadas. Eu não tenho dúvida que o futuro é cooperativismo. Eu não tenho dúvida disso. É o jeito, o dinheiro é mais barato, há uma sinergia, mais do que uma soma, uma sinergia. Então, um grande exemplo de que, mesmo com as dificuldades impostas pelos governos, a iniciativa privada ainda persiste e continua fazendo façanhas no Rio Grande do Sul. Então, meu abraço aos cooperativados e à direção da Aurora pelo belo exemplo no nosso estado de desenvolvimento. 537 WhatsApp. Tem muito WhatsApp aqui que ele não assinou, mas ele diz o seguinte: o prefeito está dizendo que os barões serão prejudicados porque terão maior aumento de IPTU. Eles vão levar vantagem, porque as pessoas que não podem pagar, suas casas irão para os leilões, e quem vai arrecadar são esses tais barões prejudicados. É um raciocínio lógico, né? E é verdade. O que vai de residência para leilão... Eu disse, é um projeto expulsório, porque as famílias que não conseguirem pagar o IPTU na casa onde moram vão ter que vender a casa e morar num bairro pior, na visão da fazenda, num bairro pior, numa casa menor. Então o projeto não faz bem para ninguém, só para o caixa da prefeitura. Governador Germano Rigoto. Olha, o meu ponto final é o seguinte: teve Dia do Trabalho ontem, ao 1º de maio, comemorado. Pela primeira vez as centrais sindicais se uniram. Eu nunca vi todas as centrais, a CUT, reunir com a força sindical, tá? E reuniram. Mas o ponto negativo da reunião foi o pronunciamento de um amigo meu. Eu gosto, sabe, tem uma relação boa com Paulinho da Força. O Paulinho da Força. Eu acho que tu ser contra a reforma da Previdência, conteúdo da reforma da Previdência, tu tem que explicitar isso. Sim. Tá? Como tu não está discutindo IPTU, tu tem que explicitar tuas contrariedades, tentar mudar, tá? E até negociar como vereador com a prefeitura municipal as mudanças possíveis. Então, a reforma da Previdência, eu não tenho dúvida que o projeto que chegou no Congresso Nacional, ele tem que sofrer modificações. Mas o Paulinho foi de uma infelicidade total. Dizer que ele é contra a reforma da Previdência ou vai aprovar 500 bilhões e não 1 trilhão que está previsto de economia com a reforma da Previdência para o governo da União, que ele vai aprovar no máximo 500 bilhões, ele e o Centrão. Eu não sei o que é esse Centrão. Esse Centrão não tem líder. Esse Centrão, vários partidos formam o tal de Centrão. Eu nunca vi Centrão dar certo. E é muito difícil tu acreditar que Centrão tem condução una do Centrão para votar alguma coisa, mas que o Centrão não vai votar aquilo que o Bolsonaro quer, porque não quer que o Bolsonaro seja reeleito. Olha, eu tenho discordâncias enormes com relação à condução que está havendo do governo federal. Eu tenho mostrado isso, que eu acho que o governo está se perdendo no menor e deixando o principal de lado, perdendo foco, com má articulação política, com problemas de toda hora. Mas aí dizer que vai votar contra para evitar uma possível reeleição do Bolsonaro é apequenar o debate. Então, infeliz essa declaração de um homem que é líder de um partido político, é presidente de um partido político, foi presidente, está licenciado de uma das grandes centrais sindicais do Brasil, e isto apequena o debate, e isto realmente não ajuda em nada ao fortalecimento da classe política, inclusive, viu, que está tão desacreditado e tão desgastado. Olha aqui, ó, pãozinho de mel da Zezé. Mônica, eu vou te fazer questão de te entregar. Sabe que eu levei o meu e dei pra minha neta, a Catarina, que o Pedro, aliás, tá? Pra Catarina. Ó. Agora eu vou... muito obrigada. Tô merecendo um pãozinho. Tô merecendo. Me incomoda tanto. Pô, depois da vitória que tu tiveste? Sim, mas por que ele te incomodou nesses últimos dias, hein, Gente, olha, e aí... Ele tem que dar muito pão de mel. Ele tem que dar muito pão, porque ele quer fazer uma provisão onde não existe. Olha, não me faz repetir, que eu acertei a minha provisão de um mês atrás. Eu disse que tu serias prefeito no dia da votação do IPTU. Ele previu o parto da mulher do Marquesan. Eu estou acertando mais. Com parto ou sem parto, ele não estaria na prefeitura. Mas aí eu não tenho obrigação. Bom, claro, mas eu já te disse, tu tens, legalmente tu terias que assumir, óbvio. Não, eu te disse isso. Vereador Ricardo Gomes. Muito obrigado. Meu caro Luiz Augusto Lara. Olha aí, pãozinho de mel. Agora já na passada aqui para ir
chegar em casa com o IPTU mais alto, e almoçando. Inverno, né? Doutor Eduardo. Adoçar um pouco. Toda economia é Vamos morar bem-vinda, na praia. só que ajuda a pagar o IPTU, é verdade. O governador Germano Reuta, quantos? Dois netinhos. 2 netinhos. Como é o nome dos dois? É o Matheus e o Rodrigo. Que Dois idade estão os dois? O Matheus tem 1 mês e o Rodrigo está completando 1 ano. Já está comendo pãozinho de mel. Ah, com certeza. Com certeza. Então Com tá, a cara olha toda aqui. cheia de chocolate, mas vai comer. As ações do governador caíram 70% quando ele revelou que era bom. Aqui no Hoje em dia não existe contrário, mais. As intrigas, as intrigas. Ele nossa. Olha, eu estou aprendendo. Olha, eu tenho, olha aqui, Tô ó. aprendendo. Esse mercado aqui. Colecionador de intriga. Sabe quem é que comanda esse mercado de ações aqui? Ah. É o Chicão Tofani, ele que me dá os índices. Aí, Boa, é. Olha aqui, ó. O nosso Persiano Bertolucci, de aniversário hoje, o juiz Rubens Fernando Klamer dos Santos Júnior, o promotor de justiça Fábio Roque Esbardelotto, seu colega, o promotor de justiça Milton Fontana. Parabéns. Os dois, Milton e o Fábio. E o Parabéns. promotor de justiça Marcelo Tubino Vieira, também de Opa, aniversário. parabéns ao Tubino. Minha querida amiga, saudade da Suzana Nedef, hein, ô, Mônica? Oi? Suzana Nedef de aniversário hoje, saudade, saudade do Ivo Parabéns, Nedef. Saúde. Eu tô numa fase que eu só desejo saúde para as pessoas. Oh, é verdade. Tô com o joelho aqui, ó. A Ana pra Espíndola pagar. também, de aniversário. Nosso amigo Mário Espíndola, A que é o Ana, pai da Ana. querido. Falando em beijo saúde, pra ela. desejar Minha saúde colega no para o IE. Walter Naigels, tá? Então, É verdade. Depois sou eu. Tá vendo? Depois, aí o que tu vai dizer agora? Eu nada, eu vou ficar quieto. Bem quietinho. Não, depois sou eu. Tu viu? o Walter, Tu viu que às vezes me Tá vendo? fomentam, É né? verdade, eu sei. Ah, Provocam, às vezes Deus, ele me tem sufram. saúde. Provocam, né? Graças Provocam. a Deus ele está bem de saúde, Não, ele mas tá ótimo. eu soube que eu não estava lá na sessão plenária, mas Sim, eu soube tava que ele na passou prefeitura. mal, teve a pressão alta, 18. foi levado ao ambulatório e depois tentou voltar e saiu de novo e não conseguiu votar. Pelo menos foi nas 18 por informações. 11 chegou a pressão dele. Isso é grave, é perigoso. É muito jovem para ter esse piripaque aí. Foram dois que foram atendidos O pela... Vamber também. O Vamber também. Também o Vamber? O Vamber passou mal. O Vamber está com a Ficou. saúde O dele. Vamber não precisou ir embora. Deve ter conseguido acessar E o a Janta, maquininha o que que essa houve? do cálculo e O tiveram Janta teve um ataque. problema no almoço ou na Deve ser janta? isso. Não sei. Hã? Também Não sei. Mas também estava doente, né? Não sei, não me lembro. Não sei se ele pediu. Há dois tipos de licença doença. ali. Uma é a licença para tratamento de interesse pessoal e outra licença médica. Eu confesso que não sei mesmo qual foi o caso do Janta. Do Janta. Priscila Piccoli, de aniversário, Pedro Donini, nosso colega, engenheiro, um grande abraço a ele. O Zé Pacheco, grande Zé Pacheco, aí um abração ao Zé Pacheco. A sua continência vai para quem hoje, doutor Eduardo? Minha continência hoje vai para o Marechal Manuel Luiz Osório, porque sábado teremos o Dia da Cavalaria, É Lá em verdade, Osório, estarei claro. lá em Osório. Lá no Parque Eu Osório. vou. A sua continência para quem? minha continência vai, se realmente se confirmar, quando a gente estava falando aqui da necessidade de fazer com que haja desburocratização, e o Lara falou nisso, o governo está apresentando uma proposta do governo federal de medidas que desburocratizam, que facilitam, por exemplo, que pequenas empresas possam abrir sem necessidade de buscar certificado disso, daquilo, autorização deste ou daquele setor. Tomara que seja verdadeiro e que isso aconteça. Oh, maravilha. Sua continência. Paulo, a minha continência é atrasada, porque ontem era programa de mulheres, né? Sim. Eu assisti uma parte do programa. E por que atrasado? Pode bater continência para as mulheres, não tem problema. Os trabalhadores e trabalhadoras, sim, né? sim, sim, tá certo. Que teimam em lutar pelo nosso país, e então a eles, a estes, a minha continência. A Mônica está com continência perfeita, né, Mônica? Vamos Não, ver. a minha Faz a continência, faz. a minha Ó. continência é para uma pessoa que está no céu, que é Pedro Américo Leal, que me ensinou o cumprimento da lei, o dever. E a minha consciência está muito tranquila, em que pese eu sou completamente contra a qualquer aumento de imposto. Eu sou legalista, eu cumpro a lei e eu assumi a prefeitura por dever legal. Viu, Paulo? Todo mundo sabe disso. Sei. Todo mundo sabe disso, que foi... Eu, se estivesse lá onde disse, eu assumiria também, né?
O problema Dá vontade de votar, viu? Mas, se o prefeito sai e quer estar naquele momento lá. Se o prefeito sai e o vice sai, claro que eu cheguei a pedir um parecer jurídico, aí tenho ele. Não, mas eu queria ter segurança de que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que assumir. Olha, a fome é tanto que Tô abrindo, cara. o deputado Lara já abriu aqui, já tá no gatilho. Deixa aqui. esse meu biscoito, esse biscoito é meu. E é bom, né? É bom. Vereador Ricardo Gomes. Cheirinho bom. Não podia ser diferente, né? Até tomamos a maior parte do programa aqui falando. A minha continência é para os pagadores de imposto de Porto Alegre, que vão tomar mais um aumento de imposto pela frente e vão sofrer um pouco mais sem ter os serviços à altura pelo que pagam. Então, tomara que não desistam da cidade, que não vão embora. Quando eu era secretário, eu começava muitas reuniões assim: obrigado por investir em Porto Alegre, por dar emprego em Porto Alegre. Então, é um heroísmo dar emprego e morar na cidade com cada vez mais tributo. Então, a minha continência é para os pagadores de imposto, torcendo para que não desistam da cidade e que a gente possa reverter no futuro essa má decisão do aumento do IPTU. Eu pensei que ia ter continência. Ó, o Bruno Vanucci aqui agradecendo já, ó. É craque. Já está aqui agradecendo as manifestações do meu particular aqui. Esse é craque. Mas a minha continência não vai nem para o Maduro e nem para o autoproclamado presidente venezuelano, né? Porque Guaidó. balbúrdia está aqui lá, Guaidó. Puxa, o outro sai da prisão, vai para as ruas, agora está lá na casa do embaixador da Espanha. Vou te contar, não tem. A minha continência vai pro General Mourão. Que vida. Me lembrei muito dele hoje, uma pessoa que está paz e amor, né? Ele já foi... Equilibradíssimo, né? Está muito equilibrado. Eu sou fã dele. Aliás, eu votei no Mourão. É o namoradinho do Brasil hoje, o general Hamilton Martins Mourão. Obrigado a todos, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates, falando diretamente de Soledade com a nossa Exposol. Vem aí ela, quem? A Vera Armando. Vera Armando. Feliz com o empate do Grêmio e com a vitória do Internacional. Só que hoje ela veste o modelito. Fala, Mônica. Olha, ela está de tubinho preto, com renda, sapato nude, lindíssima como sempre. Pô, o sapato nude. Sabe que podia ser colunista de moda, Mônica? Poderia ser uma coisa. Aliás, jornalista já é, né? Não fosse nunca de moda, né? Não, de moda não. E por falar em moda, um grande abraço. Está no céu aí, nosso querido Rui Sport. É verdade. É uma grande Toda a perda. sua família. Para o mundo da moda do Brasil. É um Craque. ícone, né? Craque. Obrigado, até amanhã com mais um Papo Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.